Aqui o professor Marco Faleiro, nós estamos a conversar acerca da disciplina apologética cristã e vamos tratar de um assunto que é a sociologia da religião. Eu gostaria então que você pudesse pegar o seu fascículo e ver as páginas que falam acerca desse assunto. Vocês poderão ver aí na tela os slides sobre o que nós vamos conversar. Será uma visão cristã acerca da sociologia, então, da religião. Eu queria então, antes, lembrar aí o nosso lema, né, que vocês estão a ver, que é Logos é Deus Pai se revelando ao homem, Logos é Jesus Cristo salvando o perdido, Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. Vamos então começar com Lewis Mumford, que observa que cada transformação do homem apoia-se numa nova base ideológica e metafísica. A isso nós chamamos de cosmovisão, que é visão de mundo, como vocês podem ver aí no slide. Ou melhor, sobre as comoções e intenções mais profundas cuja expressão racionalizada assume a forma de uma teoria ou visão de cosmos, homem e natureza. Vamos ver então, porque a sociologia ela trata do estudo da sociedade, assim como a psicologia estuda o homem, né, o psique humano, a sociologia estuda a sociedade. E conforme aí Mumford, o homem ele tem uma transformação, mas é a partir de como ele vê o mundo, né? Por isso que a gente chama de cosmovisão. Como que ele vê o mundo? Né? E nós vamos entrar nesse caminho, nesse mundo, nessa ciência, né? Pensando pelo lado religioso, ok? Agora, qual que é a relação da religião com a sociedade? Pense bem, e qual a relação da religião a nível de formação da sociedade? Formação. O homem ele é um ser religioso, ele não tem religião, ele é religioso, é diferente. Vamos ver. A religião, então, conforme Lewis Mumford, é a base da modificação de uma sociedade, pois toda sociedade é formada por homens que são seres religiosos. E a religião é formadora da cosmovisão e da moral. Veja, uma cosmovisão tem a ver com uma moral. Nós não vamos abordar aqui o tema moral e ética. Vocês vão ter uma disciplina que vai falar sobre isso. Mas preste atenção, a cosmovisão nossa, a maneira que o homem vê o mundo é de acordo com a sua moral, porque a sua moral determina o que é certo e o que é errado. Inclusive, algumas coisas o homem vai deixar de querer ver ou deixar de experimentar porque ele considera errado. Assim como ele vai buscar aquilo que ele pode até não ter, mas ele vai querer ter porque ele considera certo, ou ele deseja porque ele considera bom, né? Porque aí também é aquela dualidade que nós já falamos que é muito comum pela antropologia, né? O que o homem é, né? Então é o bem e o mal, o certo e o errado, o feio e o bonito, né? Sempre existe essa dualidade na mentalidade do raciocínio humano. Cada sociedade existe ou que já existiu tinha por base o que lhe dá ou davam suas características próprias, alguns pressupostos comuns compartilhados a toda a sua população ou a uma parcela significativa dela, na forma de um conjunto de premissas básicas que dão identidade a uma forma de ser no mundo. Vamos lendo então, a gente vai falando, mas a gente vai lendo também esses slides que vocês estão vendo na sua tela, né? Porque nós estamos tendo aí uma audioaula, né? Em que nós estamos fazendo um pouco diferente do que fizemos antes, mas falando, né? Então, vamos continuar. Essas pressuposições básicas são formadoras do pensamento coletivo e constituem um conjunto de referências teóricas, ainda que tacitamente vigente,
Então você vê, o que é um pressuposto? É uma base, né? Então cada sociedade existe, ou que já existiu, tinha por base o que dá ou o que dava suas características próprias. Né? Então cada um tem uma maneira de ser. Né? E isso forma o pensamento de uma sociedade. Essas pressuposições básicas coletivas que estabelecem em linhas gerais quem somos e em que tipo de universo estamos e o que é importante ou não para nós, ou o que pensamos ser para nós. Muitas dessas pressuposições são visíveis na constituição de intenções e costumes culturais. A gente entra aí na questão da cultura, que inclusive é algo que eu falo. A cultura ela nasce a partir de uma cosmovisão. E essa cosmovisão tem por base aquilo que a pessoa acredita, a sua moral. A sua moral vai formar a sua ética. Mas essa moral, a base da moral é a religião, sem dúvida. É de onde que vem o pressuposto de quem sou eu, por que eu estou aqui, né? Eu tenho um propósito, eu fui criado, então eu fui criado por quem? Quem me colocou aqui? Quem direciona tudo isso? Qual o propósito da vida? Né? Existe um plano? Então quem fez esse plano? Né? Então tudo leva para Deus. A ideia da religião. Por exemplo, na divisão tripartite dos poderes do Estado moderno, a elaboração e criação feitas pelo Iluminismo são hoje um pensamento quase que unânime nas sociedades humanas. E a discordância desse pensamento é um tipo de heresia social, aquilo que a gente vem falando, né? Sobre a ideia de seita social e heresia social. Né? Então é um erro você pensar de forma diferente do Estado moderno. Mas não significa que é errado. É porque foi algo que foi implantado, foi determinado. Os padrões de pensamento e sistemas de valores vigentes na sociedade são tão aceitas como lugar comum que são ensinadas de modo indireto pelo contexto social em que se vive, ou tão assimiladas e introjetadas que passam a ser encaradas, caso se pense nelas, como óbvio. Quer dizer, parece que aquele pensamento é o óbvio, tem que ser, afinal de contas, todo mundo pensa assim, mas quem disse que é? Outro exemplo, a competitividade das pessoas refletindo a das empresas, que por sua vez refletem a natural competitividade animal, que realmente tem bem pouco da feroz competitividade refletida do homem, e dificilmente são questionadas. Mas será que a competitividade da forma como existe na sociedade é correta? Vamos retirar de um fascículo de um curso de Sociologia da Religião um texto. Veja, o sistema total de crenças de uma pessoa consiste num conjunto de crenças e expectativas, expressas ou não, implícitas e explícitas, conscientes e inconscientes, que ela aceita como verdadeiras, com relação ao mundo em que vive. Esses sistemas de crenças não precisam de ter consistência lógica, na verdade, provavelmente nunca tenha. Pode ser dividido em compartimentos contendo crenças logicamente contraditórias e não contraditórias. Inconscientemente, a pessoa rechaça os sinais que possam revelar tal contradição anterior. Observem que essa decisão de não se tornar conscientemente cônscio de algo é inconsciente. Nós optamos, como também acreditamos inconscientemente. Quer dizer, se é certo. Mesmo que pareça ser certo, eu não vou pensar que é, porque todos dizem que é, ou então mesmo a minha sociedade diz que é, ou o meu grupo diz que é, e o meu grupo pode significar a minha igreja. A forma como percebemos a realidade é fortemente influenciada por crenças, adquiridas no meio de forma inconsciente. Aqui damos uma parada na leitura. Crenças são ligadas à religião, portanto, a religião é a base da formação de sistema de crenças.
Os fenômenos de recusa e de resistência na psicoterapia ilustram a intensidade com que tendemos a não ver coisas que ameaçam imagens profundamente enraizadas, conflitantes, com crenças bastante conservadoras. Pesquisas demonstram reiteradamente que nossas percepções e verificações da realidade são influenciadas muito mais do que geralmente se acredita por crenças, atitudes e outros processos mentais, sem o que grande parte desses processos é inconsciente. Isso está aí no curso de Sociologia da Religião, a página 8. Você pode, é só a bibliografia. Essa influência de crença sobre a percepção se intensifica quando um grande número de pessoas acredita na mesma coisa. Os antropólogos culturais documentaram em detalhe de que modo pessoas que crescem em culturas diferentes percebem com clareza realidades diferentes. Isso é de William Hartman, de 1994. Então eu li o material deles, que eu gostaria até que você parasse um pouco, se você puder parar aí o áudio, e rever essas escritas e pensasse então nessa proposta, né, do mundo sendo percebido a partir da sociedade. As sociedades são formadas por crenças, e as crenças cristãs moldaram aquilo que chamamos de sociedade ocidental, também chamado de mundo livre. E agora, como será no confronto de civilizações, o caso específico aí da sociedade ocidental com a sociedade islâmica, que é hoje a grande discussão mundial, né? Ou o mundo livre e o mundo islâmico. Nós tínhamos antes, na Guerra Fria, o capitalismo e o socialismo, né? Hoje nós temos o mundo mais sendo dividido por religiões do que por ideologias. Mas, por outro lado, se você for olhar capitalismo e socialismo, ou comunismo, né, como seria de fato o que aconteceu, especialmente na União Soviética, você vai ver que a religião estava por trás daquilo. Porque o pensamento comunista tinha por trás a exterminar a religião. E foi a luta contra a religião que fez aquela sociedade sucumbir. E depois nós vimos o capitalismo, mas o capitalismo também foi baseado aqui no protestantismo. É só ver Max Weber. E nós vamos ver que por trás havia a ideia que seria bíblica, né, de Paulo, aquele que trabalha come. Né? Então, na verdade, tudo se baseia na religião, apesar de que alguns sociólogos não querem aceitar isso. Para poder analisar isso, nós temos aí um vídeo muito bom de uma socióloga árabe-americana que chama Rafa Sultan, que eu gostaria que a gente parasse agora e você pudesse ver esse comentário dela. São só uns 5 minutos, mas nós vamos parar e você vai então ouvir o vídeo dela. É um vídeo mesmo, então você olha. E com isso você também pode dar uma parada e dar uma olhada de novo, porque isso é um áudio, mas também é um vídeo, né? Porque tem aí os slides, tá? Então, daqui a pouco a gente continua a segunda parte.